O circuito fechado de TV virou ferramenta essencial na investigação de desaparecidos. Sistemas de vigilância oferecem dados essenciais sobre os últimos movimentos de pessoas desaparecidas, ajudando investigadores a reconstruir possíveis acontecimentos. Apesar desse procedimento de rastreamento, muitas pessoas continuam sem paradeiro conhecido. Número 20. Existe apenas uma frase de informação sobre o histórico e a personalidade de Ashley Bosma. Tudo isso pode ser deduzido pelas circunstâncias que cercam seu desaparecimento. Para começar, Ashley tinha 40 anos em 2025 e, com base na área onde ela desapareceu, gostava de atividades ao ar livre, trilhas e acampamentos. O restante da descrição da mulher sumida foi resumido nos cartazes espalhados pelas ruas e redes sociais. Ashley Bosma, segundo relatos, foi vista pela última vez de legging rosa e suéter cinza. Ela tinha olhos azuis e, no desaparecimento, o cabelo tingido de rosa. Ela tinha 1,62 m de altura e pesava cerca de 52 quilos. E desde o dia 14 de outubro de 2025, ninguém a viu ou teve notícias dela. As circunstâncias em torno do desaparecimento dela são peculiares e a investigação chegou a um impasse, com poucas pistas e nenhuma informação surgindo. A linha do tempo do desaparecimento de Ashley começou naquele dia na ilha de Vancouver, Colômbia Britânica, Canadá. Aqui. A mulher tinha saído para uma viagem de pesca, embora não tenha sido detalhado com quem ela estava, se é que estava com alguém. A viagem foi confirmada como tendo ocorrido em Cumberland, onde Ashley supostamente montou acampamento perto do lago Comox, que fica no parque Cumberland Lake, com 24 hectares. A reserva oferece praias de areia, uma plataforma de natação, um acampamento, 14 locais com serviço, um acampamento para grupos, um pier, uma rampa para barcos, trilhas para caminhada e até 34 locais sem serviço. O parque também abriga veados de cauda preta, alces, Roosevelt, onças pardas e ursos negros, exigindo que campistas guardem toda a comida em recipientes à prova de animais. Nos 4 dias antes de desaparecer, Ashley foi flagrada por câmeras entrando em um local não identificado. Essa imagem deu às autoridades e ao público uma nova ideia de como Ashley estava por volta da época em que desapareceu. Ursos negros são frequentemente avistados por visitantes desses parques. Acredita-se que, após montar acampamento perto do lago, Ashley possa ter entrado em uma das trilhas próximas, embora os investigadores não possam afirmar com certeza qual trilha ela poderia ter percorrido. Sugeriu-se também que ela pode ter entrado no carro de alguém ou ido a pé para um local desconhecido. As autoridades ainda desconhecem as circunstâncias do desaparecimento dela e consideram todas as possibilidades. Depois de 2 dias sem notícias dela, sua mãe Sandy registrou o desaparecimento junto à Polícia Montada Real do Canadá. Já se passaram 6 meses e os investigadores têm seguido todas as pistas possíveis enquanto continuam investigando ativamente o caso dela. Os familiares criaram uma campanha no GoFundMe para oferecer recompensa por informações que levem ao paradeiro de Ashley Bosma. A família acha que oferecer recompensa pode incentivar quem tem informações a ajudar a encontrar o parente desaparecido. A família não mora na região de Comox, o que os obriga a viajar de suas casas para lá e buscar hospedagem, acumulando despesas. O dinheiro arrecadado pelo GoFundMe também ajudaria a manter as buscas em andamento. A meta foi estabelecida em $9.000 canadenses, dos quais mais de 7.500 já foram arrecadados. Qualquer informação sobre o paradeiro de Ashley Bosma pode ser direcionada à RCMP do Vale de Comox, pelo telefone 253, na 381321. As pessoas que fornecerem informações devem informar o número do caso 202-515816, número 19. Lisa Dorian nasceu na Irlanda do Norte em 1979, sendo a mais velha de 4 filhos de Patty e John Dorian. Ela tem 3 irmãs mais novas chamadas Michelle, Joanne e Sierra. Na casa dos 20 anos, a jovem sociável e extrovertida trabalhava como atendente de loja na cidade litorânea de Bangor, no condado de Down.
ela planejava se mudar para a Espanha para abrir um negócio de aluguel de jet ski, usando uma indenização por danos pessoais de 50 mil libras que receberia em meados de 2005. No verão de 2004, Lisa terminou seu relacionamento de 4 anos com Jamie Mills e começou a passar tempo com um novo grupo de amigos do qual sua família não aprovava. Eles acreditavam que o grupo tinha ligações com o crime organizado, drogas pesadas e paramilitares lealistas. Nessa época, a jovem de 24 anos teria começado a usar entorpecentes regularmente. Antes que Lisa pudesse receber sua indenização, ela se tornou o foco de um caso não resolvido que durou décadas. No fim de fevereiro de 2005, ela passou a noite de sexta-feira em Broomsport, antes de ficar com uma amiga em Ballywater. No dia seguinte, ela foi vista em um pub perto de Kirkcudbright, depois em uma festa em Ballyhalbert, antes de retornar ao apartamento em Bangor por horas. Durante a noite ou madrugada, Lisa deixou seu apartamento e foi à casa de Naomi Drysdale em Ballyhalbert, onde havia outro encontro. No domingo, 27 de fevereiro, Lisa e vários conhecidos foram para o Ballyhalbert Caravan Park, que estava deserto para uma festa pós-evento. Muitos dos presentes estavam sob o efeito de drogas recreativas. Relatos dizem que Lisa ficou muito tempo com Mark Lovett, o zelador do parque. Na madrugada de segunda-feira, 28 de fevereiro, seus últimos movimentos conhecidos foram registrados. Em 1º de março, a colega de apartamento de Lisa avisou Joanne, sua irmã mais nova, que Lisa não voltou para casa no fim de semana. Como Lisa não atendeu, sua família logo começou a procurá-la. Naquela noite, a família conheceu Mark Lovett, que, segundo eles, estava choroso e angustiado. Ele disse que ele e Lisa estavam em um trailer por volta das 4h45 da manhã, quando ouviram um barulho alto e viram luzes piscando fora. Ambos correram para fora assustados e se separaram na escuridão. Mark disse que depois ligou para Lisa, mas ela não atendeu. Ele disse que essa foi a última vez que a viu. Lisa Dorian foi dada como desaparecida e a polícia começou a procurar no parque de trailers. No trailer, encontraram sua bolsa e outros pertences. Depoimentos foram limitados, pois a maioria dos presentes estava sob efeito de álcool ou drogas e não deu relatos confiáveis. Um participante da festa, que não tinha consumido nada, deu mais detalhes. Ele disse que Mark e Lisa tinham alucinações tão graves que ele se preocupou. À 1h15 da manhã, ele ligou para Lisa para saber como ela estava, mas ela não atendeu. Mark atendeu o telefone, falou incoerentemente que via coisas e desligou. A polícia depois recebeu informações conflitantes. Mark disse que ligou para Lisa depois que eles se separaram, mas meses depois também ligou para o namorado dela, que afirmou estar em Bangor com outra mulher. O namorado negou e disse que Mark só contou que Lisa estava desaparecida. Ele revelou que o telefone de Lisa estava em seu apartamento em Ballywater. Após essas declarações conflitantes, Mark parou abruptamente de falar com a polícia e se recusou a cooperar com a família de Lisa. Em fevereiro de 2025, a polícia divulgou imagens de câmeras de segurança de Lisa no restaurante Saltwater Brick, gravadas 2 dias antes de seu desaparecimento. Essa ainda é a última filmagem conhecida dela. 20 anos depois, Lisa continua desaparecida. A família ainda espera que ela seja encontrada. Ela é descrita com cabelo loiro, olhos azuis, corpo esguio e cerca de 1,62 m de altura. Uma recompensa de 20 mil libras está sendo oferecida pela Crime Stoppers por informações que levem ao paradeiro de Lisa ou à prisão dos responsáveis pelo seu desaparecimento. A família de Lisa continua fazendo apelos por informações, esperando que alguém apareça com pistas que os levem na direção certa. Ela foi vista pela última vez usando camiseta branca, calça de moletom clara e botas brancas peludas tipo moon boots ao desaparecer. Informações sobre ela podem ser direcionadas ao Serviço de Polícia da Irlanda do Norte pelo telefone 101 ou através do portal online em psni.police.uk/report.
Dicas anônimas podem ser enviadas para o Crime Stoppers pelo número 0800 555 111. Número 18. Brett McGilvray nasceu em Wongan Hills, Austrália Ocidental, e era interiorano de coração. Seus entes queridos o viam como sociável, extrovertido, amigável e atencioso, com muitos amigos. Ele amava esportes, especialmente tênis, cricket, basquete, futebol, surf, polo aquático e pesca, paixão que desenvolveu durante as férias em família em Cervantes. A família disse que ele vivia o sonho australiano até ser ligado aos desaparecimentos não solucionados na Stuart Highway. A rodovia Stuart se estende por 2.800 quilômetros de Port Augusta, no sul da Austrália, até Darwin, no norte, atravessando alguns dos terrenos mais desolados da Austrália. Com poucas paradas entre as cidades e limites de velocidade, chegando a 130 km por hora, ela é considerada uma das estradas mais perigosas do país. Entre 2004 e 2007, vários desaparecimentos ocorreram perto da rodovia no território do norte e muitos continuam sem solução. Em 1997, Brett passou 3 meses no hospital Greylands, depois que seus pais, Rosette e Colin, notaram conversas estranhas, paranoia e sinais de delírio. Ele foi tratado por um episódio psicótico agudo, de causa desconhecida, e após deixar a instituição, sua família acreditava que ele estava bem. Essa experiência depois inspirou Brett a escolher enfermagem comunitária ou saúde mental. Ele se matriculou na Universidade Edith Cowan, prosperou apesar da pressão, fez muitos amigos e até realizou trabalho prático no Hospital Greylands, onde já havia sido tratado. Tudo mudou, porém, na segunda-feira, 10 de abril de 2006. Naquela manhã, Brett, de 26 anos, se arrumou para o trabalho, disse à mãe que talvez chegasse mais tarde do que o habitual e saiu às 6h40 em seu Toyota Camry, branco. Estava com telefone, carteira, bolsa e usava uniforme de enfermagem para o plantão no Hospital Bethesda, em Claremont. Mais tarde, Rosa ouviu uma mensagem na secretária eletrônica da Edith Cowan University, lembrando Brett de avisar seu superior se faltasse ao estágio de enfermagem. Ela se preocupou, mas achou possível que o hospital não tivesse registrado sua presença. Colin percebeu que Brett deixara seu carbonato de lítio na geladeira. Inicialmente, pensaram que ele só havia perdido uma dose ou visitado amigos, mas após ligações sem resposta e uma noite sem dormir, comunicaram seu desaparecimento. A polícia viu que o celular de Brett foi desligado ao sair de casa ao checar seus registros telefônicos. Ele não foi ao hospital. Em vez disso, ele foi até um banco local, sacou dinheiro e deixou a cidade. Ninguém teve notícias dele desde então. Como ele gostava de viajar, investigadores analisaram imagens de câmeras de segurança de toda a Austrália. Depois, ele foi visto em Ceduna, a cerca de 2.000 quilômetros a leste de Perth, sacando mais dinheiro em um caixa eletrônico. Por 5 dias, a conta dele continuou mostrando saques até ser esvaziada. Os pais dele depositaram mais dinheiro, mas após 15 de abril, nenhuma transação foi feita. Um guarda florestal relatou ter visto Brett na Sexta-feira Santa, na Lurita Road, perto de Kings Canyon, no território do norte. Ele dormia fora da estrada e disse ter dificuldade para achar seu veículo. Ele disse seu nome ao guarda e disse que ia para casa. O guarda florestal disse que ele parecia bem fisicamente, mas confuso, então chamou a polícia de Hermannsberg. Quando associaram a pista ao caso do desaparecimento de Brett, a polícia fez uma barreira, mas ele já tinha ido embora. No dia 26 de abril, um caminhoneiro relatou um Toyota Camry abandonado de placa 8CI766 na rodovia Stuart, na região do ataque. Era o carro de Brett. Lá dentro, a polícia achou o tanque cheio, chaves na ignição, carteira e celular de Brett. A única coisa que faltava eram Brett e sua bolsa preta. Recibo de combustível mostrou que Brett estava em Alice Springs em 15 de abril. A polícia buscou por terra e ar, mas não achou outras pistas. O sumiço de Brett segue sem solução.
A família afirmou que nada incomum foi notado antes do desaparecimento, tornando o caso repentino, inesperado e fora do perfil dele. Brett McGilvray foi descrito como um homem caucasiano, com cabelo azul e olhos castanhos. Ele tem pele clara e porte robusto. Dizem que ele tem 1,70 m de altura e acredita-se que estava com uma pequena mochila preta quando desapareceu. As informações podem ser enviadas para o Crime Stoppers pelo número 1-830. Alternativamente, denúncias podem ser feitas online em nsm.crimestoppers.com.br, número 17. Em 11 de março de 1933, Fermín Delgado Pinto nasceu no Peru, onde cresceu humildemente trabalhando nos campos. Aqueles que o conheciam o descreviam como bondoso, amigável, voltado para a família e alegre. Por morar perto da costa, passou a amar a praia e a pesca. Mesmo idoso, seguia independente e fazia longas caminhadas, sempre retornando para casa sozinho. Ele não tinha problemas de saúde registrados, demência ou déficit cognitivo. Em 2011, Fermín mudou-se do Peru para o Chile para ficar mais perto de suas filhas e netos, estabelecendo-se na comuna de Peñaloma, em Santiago. Em março de 2018, uma filha e o marido organizaram uma viagem surpresa a Lima, Peru, para celebrar 25 anos de casamento. Derman descobriu e insistiu em ir para visitar a família. Como comprou a passagem separadamente e de última hora, Derman precisou voltar ao Chile sozinho. A família se preocupou por causa da idade, mas um funcionário da companhia aérea garantiu apoio no aeroporto, incluindo desembarque e retirada das bagagens. Após 2 semanas em Lima, Derman embarcou em seu voo de volta, programado para pousar no Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez, às 19h do dia 2 de abril. Os parentes no Chile aguardaram German no portão de saída 4, mas após a passagem de todos os passageiros, ele não apareceu. Ao pedir ajuda, a família foi orientada pelos funcionários a esperar e não entrar em áreas restritas. Eles também não confirmaram se o avião já havia chegado. Germán não tinha celular, então não conseguiam contatá-lo. Sua filha, que chegou depois, vinda de Lima, soube que ele ainda estava desaparecido. Os parentes se separaram e buscaram pelo terminal sozinhos. Um deles checou a área de táxis, mas foi retirado. Conversaram com passageiros e ouviram uma colombiana que relatou ter sido prometida assistência no aeroporto, mas não recebeu. A família achou um policial que forçou os funcionários do aeroporto a dar informações. Funcionários disseram que o avião de Fermín chegou horas antes, mas houve problema com sua bagagem e ele foi colocado em uma cadeira de rodas na retirada de bagagens para esperar. Disseram que ele se frustrou e saiu sozinho. Família e policial exigiram imagens das câmeras, apesar da resistência dos funcionários. As imagens desmentiram a versão do aeroporto. Fermín esteve sozinho desde que entrou no terminal e não foi visto na área de despacho de bagagens. Um taxista falou com ele, mas Fermín não entrou no veículo. Por volta das 19h30, as imagens mostraram ele sendo abordado por um homem não identificado, possivelmente funcionário do aeroporto. O homem apontou para uma direção e Fermín caminhou na direção de um ponto de ônibus. As câmeras de segurança depois mostraram ele esperando na fila ali, mas ele ficou impaciente e foi embora até desaparecer do campo de visão da câmera. Esse foi o último avistamento confirmado. Fermín tinha 9.000 pesos ao desaparecer, o que fez sua família temer que ele pudesse estar morando nas ruas. Na investigação, descobriram que outros idosos e vulneráveis também sumiram em circunstâncias parecidas. Fermín Delgado Pinto teria 92 anos hoje. Ele é descrito como hispânico, com olhos castanhos e cabelo grisalho curto. Ele tem porte físico mediano e mede 1,68 m de altura. Informações sobre o paradeiro deste homem desaparecido podem ser direcionadas à PDI ou pelo telefone 27082178, número 16. Amy Brown descreveu seu marido David Lamar Brown como uma pessoa maravilhosa, um marido perfeito e um avô amoroso.
O casal estava casado há um quarto de século e em 2024 David completou 70 anos. O casal feliz construía uma nova casa e, segundo relatos, vivia seus sonhos e planejava o futuro juntos. Infelizmente, seria nesse mesmo ano que David receberia um diagnóstico devastador que ninguém poderia ter previsto. Após problemas de saúde, David foi ao médico e recebeu o diagnóstico de câncer em estágio 4. Medicamentos foram prescritos e ele logo iniciou o tratamento, mas essa montanha-russa estava longe de acabar. Amy levou o marido David de sua casa na Geórgia para Brooksville, Flórida, no condado de Hernando, pois ele enfrentava uma dura batalha e queria muito ver e passar um tempo com o irmão. Uma das coisas na lista de desejos de David era ir com o irmão até uma propriedade da família de 194 acres para visitar um velho carvalho. Seria justamente durante essa visita que David Brown desapareceria misteriosamente, dando início a uma ampla busca que ainda não foi encerrada. Foi no dia 13 de agosto que David e seu irmão, junto com o fiel cão protetor treinado, Snoopy, decidiram ir até uma área arborizada na Baton Road, em Brooksville. Os três foram juntos de carrinho de golfe até a floresta, mas o caminho estava bloqueado por uma árvore caída. Ela bloqueava a trilha, impedindo a passagem deles. O irmão de David voltou para casa buscar equipamentos para remover a árvore. O homem de 69 anos ficou para trás com Snoopy ao seu lado, dizendo: "Tudo bem, eu vou seguir em frente. Vou lá ver a árvore com o cachorro." Foi a última vez que os entes queridos viram ou ouviram David, que não voltou daquela caminhada. Antes que seu irmão pudesse voltar da área arborizada, Snoopy chegou em casa e Davi não estava com ele, o que imediatamente deu o alerta. Ele correu de volta para a estrada e iniciou uma busca que durou horas, mas não encontrou nada. Por volta de 13h30, o departamento do xerife do condado de Hernando foi informado do desaparecimento de Davi Brown e iniciou uma busca imediata para localizar o homem vulnerável que necessitava de medicação contínua. As autoridades obtiveram rapidamente imagens da área, gravadas por uma câmera de trilha, mostrando Davi indo ao sul, aparentemente em direção a Heyman Road, por volta das 10h40 da manhã. Os policiais foram até a área e vasculharam o caminho, refazendo os passos do homem. Mais adiante na trilha, antes de passar pela câmera, investigadores acharam os óculos e sapatos de Davi, mas ele não foi encontrado. Sem imagens de câmeras, os investigadores agora contam apenas com relatos de testemunhas que possam ter visto o desaparecido. É urgente encontrar Davi por sua condição. Ele é um homem branco, de cabelo grisalho e olhos azuis. Ele mede 1,80 m de altura e pesa cerca de 79 quilos. Informações sobre o paradeiro dessa pessoa desaparecida podem ser direcionadas ao departamento do xerife do condado de Hernando, pelo telefone 3527546830, com o número do caso da agência 2024 00333 975. Número 15. Assim como as circunstâncias em torno de seu desaparecimento incomum, pouco se sabe sobre a vida de Ana Qureshi, incluindo seus relacionamentos pessoais, afiliações e histórico. O que se sabe é que ela tinha 33 anos e era residente de Nova Jersey, morando em um apartamento com seu pequeno cachorro, no bairro Heights, em Jersey City, em um prédio localizado na South Street, número 147. O desaparecimento de Ana começou nas primeiras horas da manhã de 1º de março de 2025. Por volta das 4h56 daquela manhã, ela saiu do apartamento junto com seu cachorro. As chaves e o celular dela ficaram no apartamento e só restam as imagens das câmeras de segurança de Ana para tentar reconstruir seu trajeto antes de ser interrompido. Imagens de vigilância mostraram que ela foi a um parque perto de casa, depois identificado como Riverview Fish Park. Não se sabe ao certo se ela estava com seu cachorro nesse momento, mas quando foi vista novamente, estava sozinha. O último registro da mulher desaparecida foi no mesmo dia, quando ela foi vista em Hoboken, a cerca de 3 quilômetros de seu apartamento em Jersey City.
Ela aparece nas imagens usando jaqueta, moletom, calça e sapatos pretos. Essa foi a última vez que ela apareceu nas câmeras de vigilância. Depois que ninguém mais viu ou teve notícias de Anna, sua família registrou seu desaparecimento, o que deu início a uma investigação minuciosa e a uma intensa busca. Ao investigar o caso, as autoridades encontraram o cachorro de Anna, que, de forma incomum, havia sido deixado sozinho no corredor do prédio, onde foi achado pelos funcionários. A família ficou alarmada, pois acredita que Anna não deixaria seu cachorro naquela situação. Pouco progresso foi feito nesse caso estranho desde então. Poucas pistas foram recebidas. Todas as dicas foram investigadas, mas nenhuma trouxe novas pistas para os investigadores. Familiares oferecem recompensa por informações e autoridades pedem que a comunidade verifique imagens de câmeras de segurança, esperando que alguma delas tenha registrado algo. O caso dela foi classificado como desaparecimento e permanece sem solução até abril de 2026. Anna foi descrita como tendo pele oliva, cabelo preto e olhos castanhos. Ela mede 1,78 m de altura. Tanto as orelhas quanto o nariz são perfurados e dizem que ela tem várias tatuagens. Informações sobre seu desaparecimento ou paradeiro podem ser direcionadas ao Departamento de Polícia de Jersey City, Distrito Norte, pelo telefone 201-547-5350, número 14. Charlene Hobbs é mãe, irmã, filha e amiga de muitos. Pouco se sabe sobre sua vida pessoal ou passado. Dizia-se que ela tinha 36 anos quando desapareceu e era residente de Riverside, Cardiff. A linha do tempo dos acontecimentos ligados ao desaparecimento inexplicável de Charlene começa em 19 de julho de 2024, dia em que ela foi vista pela última vez e teve contato com seus entes queridos. Quando os parentes, de forma incomum, pararam de ter notícias dela naquele dia, eles relataram seu desaparecimento, o que levou a uma investigação em grande escala. Investigadores analisaram câmeras de segurança das redondezas, registrando um avistamento em 23 de julho. No vídeo, Charlene pode ser vista em uma loja Morrisons local em Adamsdown, Cardiff. Às 6h07 do dia 24 de julho, as câmeras a registraram novamente, desta vez em uma propriedade localizada na Broadway, em Adamsdown. Desde então, a polícia passou a depender de relatos comunitários, muitos sem confirmação, e de investigações que levantam dúvidas sobre o que o público omite. Um possível avistamento ocorreu em 29 de julho, quando Charlene foi supostamente vista atravessando a ponte ferroviária por volta das 11h20. A ponte, conhecida localmente como Black Bridge, liga Adamsdown a Splot. Ela foi vista de jaqueta azul, andando em fila indiana com dois homens não identificados. Um deles foi descrito como caucasiano, de pele clara, com idade entre 30 e 40 anos. O segundo indivíduo cobria o rosto com algo preto, possivelmente parte de um casaco, cachecol ou balaclava. O segundo avistamento ocorreu vários meses depois, em 1º de novembro, e indicou que Charlene estava em Corrington, Cardiff, por volta das 5h30 da tarde. Ela pode ter sido vista em frente ao Asda, perto do balcão de segurança. Ela foi vista com uma criança e uma mulher com cabelo curto tingido de bordô. Os três saíram juntos do supermercado. Apesar desses relatos não confirmados, a polícia afirma que nenhum conseguiu provar que Charlene está viva. Desde então, o caso esfriou, os avistamentos não foram confirmados e suspeita-se que o público saiba mais do que revela. A família afirma que só vai parar ao descobrir o que ocorreu com ela, e a polícia continua empenhada e elevou o caso de desaparecimento a uma investigação de maior repercussão. O Crime Stoppers oferece recompensa de 2.000 libras para incentivar quem tiver informações a se apresentar. A investigação posteriormente levou à prisão de um homem de 45 anos que foi liberado sob fiança, sem novas atualizações. Charlene é reconhecida pela tatuagem de dragão nas costas, flagrada pelas câmeras de segurança. A última imagem capturada pelas câmeras mostrou Charlene com o cabelo preso em um coque e usando um top escuro sem alças.
Informações sobre o paradeiro dessa pessoa desaparecida podem ser direcionadas ao Crime Stoppers pelo número 0800 555 111. Número 13. Claudia Elizabeth Lawrence nasceu em fevereiro de 1974 em Melton, Yorkshire. Ela estudou no York College for Girls, uma escola particular para meninas, e depois se formou como chefe em uma faculdade de gastronomia. Ela trabalhou em restaurantes e hotéis por toda York, mas as longas horas na cozinha deixavam pouco tempo para a família e amigos. Em 2006, Claudia tornou-se chefe no Goodricke College da Universidade de York. O emprego permitiu que ela comprasse sua própria casa em 2007, uma pequena casa geminada em Hamworth, a cerca de 5 quilômetros do trabalho. O empregador a considerava confiável e, após se mudar, ela frequentava o pub Nag's Head à noite e às vezes passava férias em Chipre, onde explorava oportunidades de trabalho. No dia 18 de março de 2009, Claudia trabalhou em seu turno das 6 da manhã no Goodricke e saiu por volta das 14 horas. As câmeras do campus registraram Claudia saindo a pé minutos depois. Às 15h, outra câmera a filmou perto de uma loja em Melrose Gate, próxima de casa, e um vizinho teria relatado tê-la visto por perto. Naquela noite, Claudia ligou para ambos os pais. Ela parecia normal e estava animada com os planos para o próximo Dia das Mães com a mãe dela. Ela disse que estava em casa e dormiria cedo, pois precisava caminhar até o trabalho antes das 5 horas, já que seu carro estava no conserto. Os pais dela receberam a última mensagem dela às 21h12. Ninguém viu ou ouviu Claudia desde então. Às 6h do dia seguinte, Claudia, 35 anos, não foi trabalhar. O gerente dela ligou, mas caiu na caixa postal. Claudia também ia encontrar Suzy Cooper naquela noite, mas não apareceu. Suzy sabia que Claudia usava muito o telefone e tentou ligar para ela várias vezes, mas não conseguiu. Na manhã seguinte, Suzy contatou amigos em comum, inclusive o dono do Nag's Head, e avisou os pais de Claudia. O pai dela, Peter, ligou para o Goodricke College e soube que Claudia faltou ao trabalho nos dias 19 e 20 de março. Às 14 horas de 20 de março, a polícia de North Yorkshire foi acionada e registrado um boletim de desaparecimento. Inicialmente, a polícia hesitou em agir com urgência por não haver sinais claros de violência ou perturbação, mas mesmo assim verificou o trajeto de Claudia. 5 semanas depois, o caso virou uma investigação de grande repercussão, suspeitando-se de um crime grave. Uma câmera de segurança registrou um homem não identificado rondando o beco atrás da casa de Claudia. Apesar dos apelos, ele nunca foi identificado. 4 frequentadores do Nag's Head foram posteriormente presos, mas o Ministério Público decidiu não processar devido à falta de provas. O desaparecimento de Claudia Lawrence continua sem solução e qualquer pessoa com informações deve entrar em contato com a polícia de North Yorkshire pelo 101 ou com o Crime Stoppers pelo 0800 555 111. Número 12. No caso de Rowena Walker, poucas informações pessoais foram divulgadas, inclusive sobre sua origem ou relacionamentos. A primeira coisa que sabemos sobre a mulher de 39 anos de Christchurch é que ela desapareceu e as buscas por ela e informações sobre seu caso continuam em andamento. Rowena foi vista pela última vez em 14 de abril de 2025 em uma loja localizada na Bassett Street, em Christchurch. Ela apareceu com um acompanhante não identificado nas câmeras da loja. Só em 22 de outubro que os familiares seriam alertados de que ninguém a tinha visto ou tido contato com ela por um bom tempo. A mãe dela registrou o desaparecimento. Na última vez em que os familiares souberam dela, Rowena disse que estava na casa de uma amiga. Isso foi um dia antes de ela desaparecer. Uma busca imediata foi iniciada e os resultados fizeram os investigadores suspeitarem de crime. A polícia descobriu que Rowena não deixou rastro digital ao desaparecer, dificultando a investigação. Sem como rastrear seus movimentos, a polícia ficou muito preocupada com o bem-estar dela.
Eles especularam que a mulher desaparecida pode ter estado na zona vermelha residencial, uma área de Christchurch com 630 hectares de terra considerada instável devido aos terremotos. A área é densamente vegetada e desde então foi transformada em uma área verde de transição com áreas de lazer. A teoria levou a uma busca em grande escala na zona vermelha, com 30 funcionários drones, barcos e cães policiais. Essas equipes focaram em locais onde algo podia ser escondido. Em abril deste ano, itens de interesse foram descobertos e estão em teste para verificar ligação com o desaparecimento de Rowena. As circunstâncias do desaparecimento dela seguem sem esclarecimento. O homem que a acompanhava não foi identificado e ela segue desaparecida. Os investigadores ampliaram a busca para áreas vizinhas também, incluindo Waikato, Canterbury e Tasman. Marina viajava muito, mas mantinha contato frequente com a família, principalmente com os filhos. O homem, não identificado visto com ela nas imagens de câmeras de segurança, continua sendo a principal pista na investigação. Mas esse indivíduo ainda não se apresentou. Informações sobre esse desaparecimento podem ser direcionadas à polícia local pelo número 105 ou fornecidas anonimamente pelo Crime Stoppers no 0800 555 número 11. Jessica Zarensky, de 30 anos, morava com sua avó em Bosley Park, no oeste de Sydney. Seus entes queridos diziam que era bonita, de voz suave e muito simpática. Ela costumava perambular e às vezes pedir carona ou cigarro a estranhos. Parentes relataram que ela tinha problemas de saúde mental, apesar de aparentar lidar com eles. Ela foi vista pela última vez pela família no Bosley Park às 22h do dia 25 de novembro de 2022. Depois disso, ela desapareceu, aparecendo apenas ocasionalmente nas câmeras de segurança. O primeiro avistamento confirmado aconteceu 3 dias depois, em 28 de novembro, às 20h35, quando imagens a mostraram seguindo ao sul pela Avenida Zadro, em Bosley Park. Mais tarde, ela foi vista fora de um clube na Prairieville Road e depois no estacionamento do Greenfield Tavern, em Greenfield Park. 10 minutos depois, ela foi vista saindo em uma perua Holden Commodore azul que virou peça central na investigação. A polícia rastreou o veículo por imagens de segurança até às 9h do dia seguinte, quando ele foi visto em um posto Ample em Horsley Park. Um homem de 40 anos, mais tarde identificado como Paul Jones, desceu do carro e abasteceu o veículo. Ele conheceu Jessica naquela noite e não tinha nenhuma ligação conhecida com ela antes disso. Jones entrou na loja e comprou cigarros e 2 refrigerantes. As câmeras de segurança mostravam alguém de blusa laranja no banco do passageiro, provavelmente Jessica, já vista antes com essa roupa. Os investigadores também notaram um galho preso na porta do passageiro que não aparecia nas imagens anteriores do veículo. Mais de 1 hora depois, o mesmo carro foi visto indo para o oeste na rodovia Great Western, mas o banco do passageiro estava vazio. Em novembro de 2023, os investigadores revelaram que localizaram Jones e fizeram uma perícia no veículo, mas não encontraram nenhuma evidência útil. Jones foi considerado pessoa de interesse, mas, além das imagens das câmeras, nenhuma prova mostrou que ele fez mal a Jessica. O desaparecimento de Jessica Zarensky segue sem solução e investigadores avaliam hipótese de crime. Ela é descrita como caucasiana, com cabelo loiro, corpo magro e mede 1,68 m de altura. Ela tem tatuagens no dedo indicador direito, na parte interna do pulso esquerdo e na nuca. Ela foi vista pela última vez de blusa laranja, leggings pretas e sapatos baixos. Qualquer pessoa com informações pode entrar em contato com a polícia de Fairfield ou com o Crime Stoppers pelo número 1-800-30. Uma recompensa de $500 mil foi oferecida por informações que levem ao paradeiro de Jessica. Número 10. A partir de meados dos anos 2000, a comunidade Longfellow, em Minneapolis, Minnesota, relatou estar sendo submetida a um fenômeno persistente que continua a atormentá-los.
O Longfellow Boom, como foi chamado, tem sido tema de discussão há décadas. Os relatos à polícia de Minneapolis começaram mais recentemente, conforme os moradores ficaram cada vez mais preocupados com os ruídos enigmáticos no bairro. Moradores relataram estrondos trovejantes inexplicáveis, tão altos que sacudiram as casas, fizeram janelas tremerem e acordaram todos assustados. Normalmente, os ruídos ocorrem nas noites de verão, com um tom mais grave, diferente dos sons de acidente de carro ou armas de fogo. Apesar de várias investigações, as autoridades não conseguiram resolver esse mistério e ofereceram apenas algumas hipóteses. Em 2010, atribuíram os estrondos misteriosos a fogos de artifício. O 3º Distrito Policial afirmou que, embora fogos de artifício e explosões de transformadores possam justificar alguns barulhos, muitos ainda não têm explicação. Os moradores de Longfellow discutiram o fenômeno em fóruns de bate-papo e ainda analisam o tema até hoje. Um fórum de bate-papo online, o Nextdoor, debateu se mais alguém ouviu o estrondo na noite passada e o que poderia ser. Alguns questionaram de onde eles vêm. As respostas para essas perguntas são sempre as mesmas: uma explosão de gás de esgoto perto do rio, trens próximos, o exército, um transformador queimado. Essas são apenas algumas das ideias que foram propostas, mas nenhuma delas parece convencer. Membros do Conselho Municipal, os departamentos de saúde e polícia, o FBI e especialistas em balística tentaram, mas não conseguiram descobrir a origem dos estrondos. Jornalistas investigativos também foram atraídos pelo fenômeno, explorando todas as possibilidades apenas para acabar de mãos vazias. Um projeto de triangulação foi encomendado entre Minneapolis e o aeroporto principal para determinar a origem dos ruídos. Apesar das melhores tecnologias de monitoramento, a fonte ainda é desconhecida. Com todos esses setores diferentes, incapazes de determinar uma causa, os estrondos de Longfellow só se tornam mais ameaçadores e mais misteriosos. O vereador Andrew Johnson também se dedicou a descobrir a causa dos sons perturbadores. Ele frequentemente se dirige aos cidadãos de Longfellow, afirmando que o conselho está ciente dos estrondos altos que estão acontecendo e que eles estão investigando o caso. Em 2018, ele postou no Facebook que bombeiros foram enviados, mas não encontraram nada. Johnson relata que, embora esse fenômeno venha se repetindo há anos, ninguém parece ter visto de onde isso vem. As condições climáticas já foram descartadas como causa. As autoridades locais também não receberam relatos de uso de dinamite na área, nem há qualquer evidência que sugira que explosivos estejam realmente sendo detonados. Outras teorias incluem voos secretos do NORAD ou uma falha geológica sob um rio próximo. Mas novamente faltam evidências. Número 9. A separação entre armênio oriental e armênio não é apenas um conceito que surgiu aleatoriamente. Ela foi impulsionada por Khachatur Abovian, um educador, cientista, escritor, poeta e filósofo, através de sua obra-prima Feridas da Armênia. Considerado o pai da literatura armênia moderna, Abovian nasceu na pitoresca vila de Kanakert, em 1809, descendente da família Bagharian, uma das 5 famílias armênias que governavam a região. Entediado com a educação eclesiástica, Abovian abandonou os ensinamentos do sacerdócio e mudou-se para Tiflis, para estudar armeniologia e línguas. Ele se formou 4 anos depois, em 1826, e foi durante a Guerra Russo-Persa que conheceu e fez amizade com um professor europeu, Frederico Perret, que o ajudou a ingressar na Universidade de Dorbet. Anos depois, Abovian voltou à sua terra natal, mas ficou profundamente perturbado com a opressão de seu povo. Ele também se incomodou com a cultura intelectual limitada da sociedade. Para combater pensamentos intrusivos, ele começou a escrever. E ele escreveu de forma prolífica, explorando vários temas através de diferentes estilos, incluindo poesia, prosa e ensaios. Mas Abovian não queria apenas divulgar suas ideias por interesse próprio. Ele queria que seu trabalho fosse lido e entendido. Ele bolou um plano para garantir isso.
escrever na língua do público, que nesse caso era o armênio coloquial em vez do clássico. Feridas da Armênia seria o resultado dessa ideia, escrito em 1841 e publicado postumamente em 1858, mas ninguém realmente sabe quando ou como Abovian faleceu, porque em 1848 ele desapareceu misteriosamente aos 38 anos, um evento que acabou ofuscando sua obra. Foi no dia 14 de abril daquele ano que o escritor saiu de casa nas primeiras horas da manhã para uma caminhada de rotina, deixando sua esposa Amélia em casa com os filhos, Varden e Adelaide. O tempo passou, virando dias e depois semanas. Amélia, sem explicação, esperou um mês para relatar o sumiço do marido. Com a notícia do desaparecimento misterioso do grande escritor, a comunidade entrou em pânico. Apesar de várias buscas, nenhum sinal de Abovian foi encontrado. Sabe-se que o escritor tinha inimigos tanto persas quanto turcos, resultado direto de seus escritos polêmicos que despertaram o patriotismo entre os armênios que viviam sob domínio persa e russo. Ninguém, nem historiadores ou especialistas, sabe o que ocorreu com Abovian naquela manhã. Ele saiu de casa e não voltou mais. O desaparecimento dele segue sem solução. Um caso clássico de não ter todas as peças do quebra-cabeça. Kashader Abovian escreveu romances, contos, peças teatrais e composições artísticas. Ele também criou versos e fábulas e foi o primeiro escritor armênio a compor literatura para crianças. Sua poesia era repleta de sátira, que frequentemente criticava essa burocracia. Ele acreditava que todos podiam se desenvolver e essa visão, somada aos esforços para reformar a educação, o afastou do establishment armênio. Mas contribuiu para a literatura armênia oriental, embora boa parte de sua obra tenha sido publicada apenas após seu desaparecimento. Número 8. O zumbido ameaçador é um fenômeno que continua causando inquietação em muitas partes do mundo. Tanto que isso levou à criação de um banco de dados chamado Projeto de Mapa Mundial e Banco de Dados do Zumbido. O caso mais conhecido e documentado é o do zumbido de Taos, que perturbou os moradores de Taos, Novo México. Segundo um estudo, só 2% da população da região conseguiam ouvir a frequência. Em 2006, foi feita uma série de gravações do zumbido de Auckland, que foi ouvido na Nova Zelândia. Outro exemplo popular desses ruídos inexplicáveis é o zumbido de Windsor, que foi relatado por moradores de Windsor, Ontário, no final de 2011. Ele foi descrito como uma vibração baixa e contínua. Estimou-se que vinha da ilha Zug. Nos anos seguintes, outras áreas seriam expostas aos sons estranhos. E em 2023, foi Omagh, a cidade principal do condado de Tyrone, na Irlanda do Norte. Naquele ano, o sono não vinha facilmente para os moradores, que se tornaram vítimas inesperadas de um zumbido onipresente que ecoava pela escuridão todas as noites. O zumbido aparentemente não vinha dos suspeitos habituais. Antes, atribuía-se o zumbido à poluição sonora e ao trânsito, mas o de Omagh era diferente. Diferente de outros casos, os moradores de Omagh ficaram tão incomodados com o barulho noturno que decidiram se mudar para outra cidade só para fugir disso. O zumbido foi descrito como um ronco grave, parecido com o motor de um carro em marcha lenta. E embora o ruído marrom possa ajudar com insônia e ansiedade, desta vez ele estava causando mais uma distração frustrante. Cansada do zumbido constante, a comunidade exigiu que o Conselho Municipal de Omagh agisse. Eles insistiram que era preciso encontrar e eliminar a fonte. Apesar das buscas, as autoridades locais não encontraram uma origem conclusiva. O maior problema na investigação do mistério era o tamanho da área afetada. Era simplesmente grande demais e, portanto, inviável mobilizar autoridades para procurar a origem do zumbido. Eles teriam que investigar minuciosamente cada rua, casa, comércio, sistema de esgoto, estação de trem, tudo, e isso teria que ser feito com equipamentos avançados, especificamente projetados para rastrear ruídos.
O conselho suspeitava que o problema podia estar ligado ao clima ou a um fenômeno sazonal de setembro, período em que os moradores notaram o som sem origem aparente. O mistério fica ainda mais estranho quando Alex Fagan decide embarcar em uma grande empreitada para chegar ao fundo dessa história. No documentário True North, o Omaha Hum, Fagan entra em contato com Emmett McKellaton, que também está em busca do zumbido barroco, além de Jamie Ryan, um técnico de manutenção com alguns equipamentos que podem ajudar a rastrear a origem. O documentário os leva a uma fábrica que acreditavam ser a origem do ruído perturbador e ameaçador. Por questões legais, Fagan não pôde divulgar o nome da fábrica e as autoridades locais não confirmaram se o local era a fonte. De forma bizarra, poucas semanas depois que Fagan anunciou que acreditava que o caso havia sido resolvido, o zumbido de Omaha desapareceu e nunca mais foi ouvido desde então. Número 7. Entre Manitowoc, em Wisconsin, Ludington, em Michigan, e Benton Harbor, em Michigan, está o Triângulo das Bermudas dos Grandes Lagos, conhecido como Triângulo de Michigan. É essa seção oceânica sombria que foi palco de vários desaparecimentos, incluindo navios, aviões e pessoas, todos sumindo sem explicação e a maioria nunca mais emergiu das profundezas. O desaparecimento documentado mais antigo, ocorrido no Triângulo de Michigan, data de 1679, quando Le Griffin, uma embarcação construída para o comércio de peles, partiu navegando pelo lago Michigan. Ela seguia para o Forte Frontenac, um posto comercial e militar. O navio estava carregado com peles e suprimentos que precisavam ser entregues na extremidade sul do lago. A rota do Le Griffin passava pelo Triângulo de Michigan, mas ele nunca saiu de lá. Os que estavam no posto esperaram quase um mês até perceber que a embarcação não chegaria. Le Griffon nunca mais foi visto. Em maio de 1891, o navio madeireiro conhecido como Thomas Hume deixou seu cais em Chicago com o porão de carga cheio de madeira. Esta embarcação não era a única nas águas naquele dia, pois vários outros navios faziam suas viagens pelo mar. Segundo registros de outra tripulação, quando Thomas Hume entrou no Triângulo de Michigan, nuvens ameaçadoras surgiram ao longe. Ela nunca chegou ao seu destino, e nem mesmo um único destroço da embarcação deu à costa. O outro navio que havia passado se chamava Ruth Simmons. 2 décadas após sumir, o navio fez a mesma rota novamente, transportando árvores de Natal. No meio da viagem, a tripulação hasteou uma bandeira de socorro ao passar pela estação de salvamento Kewaunee. A estação enviou barcos de resgate, que iniciaram a perseguição, mas perderam o navio de vista e o Ruth Simmons foi declarado desaparecido. Em 1937, George Donner estava comandando uma embarcação que transportava carvão em seu porão de carga. Donner estava a caminho de Port Washington, Wisconsin, e tudo parecia estar indo bem até que, certa noite, o capitão se retirou para sua cabine, trancando a porta por dentro. Quando o navio se aproximava do destino, o imediato foi acordar George Donner, mas encontrou a porta da cabine trancada e não obteve resposta de dentro. Ao arrombarem a porta, a tripulação achou os aposentos do capitão vazios. Mesmo após uma busca extensa no navio, George Donner nunca mais foi visto e seu desaparecimento permanece um mistério. Em 1950, o voo 2501 se tornaria a próxima vítima involuntária do Triângulo de Michigan. O voo estava programado para voar de Nova York para Seattle com 58 passageiros a bordo. Horas se passaram sem sinal do avião, o que levou ao início de uma missão de busca e resgate. Pequenos pedaços do avião foram encontrados na água, mas não havia sinais da estrutura completa. A guarda costeira vasculhou as águas, mas a busca foi encerrada e o avião, com todos os passageiros, declarado perdido. Em julho de 1998, Donald Schaller embarcou em um Aero Arrow L-39 Albatross, de 2 lugares, um jato de treinamento monomotor.
Schaller, piloto experiente, planejava estrear em um show aéreo em Traverse City, Michigan. No banco do passageiro estava Donovan Rodrigues, instrutor de voo. Eram 18h quando Schaller comunicou à sala de controle pelo rádio, informando que estava agora a 27 milhas do aeroporto Cherry Capital, de onde havia decolado, e que retornaria ao mesmo aeroporto. No entanto, o avião não voltaria. Os controladores apenas observaram preocupados, enquanto o jato com Schaller e Rodrigues sumia do radar. Sonar detectou estruturas semelhantes a aviões na região nos últimos anos. Porém, mergulhos posteriores no local descartaram que as formações fossem a aeronave desaparecida. O Triângulo de Michigan segue fazendo vítimas e ganhando notoriedade, equiparando-se à lenda do Triângulo das Bermudas. Assim como nessa região misteriosa, especialistas ainda não conseguem concordar sobre o que causa esses desaparecimentos estranhos e repentinos. Número 6. 6. Os minoicos, famosos por mitos como o de Teseu e o Minotauro, foram uma civilização da Idade do Bronze em Creta. A cultura floresceu por volta de 3000 a.C. até seu desaparecimento inexplicável em 1100 a.C. O nome dessa sociedade deriva da palavra Minos, que se refere a uma de duas opções. Minos era ou o título dado a um governante dinástico, ou o nome de uma figura de alta posição em Creta, que também tinha um lugar na lenda grega. Nas ensolaradas praias da maior ilha grega, os minoicos construíram seus palácios elaborados, criaram uma arte incrível e estabeleceram suas redes de comércio por todo o Mediterrâneo. A cultura demonstrava afinidade com a natureza, visível nas obras de arte que retratavam golfinhos, pássaros, peixes e flores. Ao contrário de outras culturas antigas, na arte minoica, as mulheres eram mostradas em posições de destaque e como figuras importantes, levando alguns especialistas a sugerirem que a sociedade talvez fosse matriarcal. Era incomum entre civilizações antigas que essa cultura tivesse tanto interesse por higiene. Os palácios de Creta mostravam uma certa sofisticação que não seria esperada. Tinham encanamento, banheiras, vasos sanitários e canais de drenagem. Os minoicos foram uma das primeiras culturas antigas a explorar sistemas de saneamento, sugerindo que seu modo de vida e status econômico eram de alto nível. Há cerca de 3.500 anos, porém, os minoicos de Creta seriam submetidos a uma catástrofe que acabaria com sua civilização. O chão tremeu, sinalizando que o vulcão perto da ilha de Thera estava prestes a entrar em erupção. E foi exatamente o que aconteceu. A grande erupção vulcânica causou um tsunami que se aproximava das costas de Creta. Palácios foram destruídos e a sociedade desestruturada em seu rastro. O evento ocorreu em 1450 a.C., de acordo com registros históricos antigos. Supostamente, o evento precedeu a chegada dos micênicos, que evidentemente tomaram Creta. Parece que não foi isso que ocorreu. De acordo com estudos recentes, a erupção vulcânica pode ter ocorrido muito antes da queda dos minoicos, com alguns estudiosos situando a data entre 1565 e 1501 a.C. Outro estudo sugeriu que ela ocorreu entre 1609 e 1560, e a conclusão final, com uma probabilidade de 95,4%, situou a erupção entre 1602 e 1502. Isso significava que o momento da invasão micênica e o da erupção não tinham conexão, nem que a erupção tenha destruído os minoicos. Arqueólogos acharam mais indícios de que os minoicos estavam prontos para esse tipo de invasão. No fim da Idade do Bronze, uma tendência se destacou nessa civilização. Começaram a atuar em projetos de construção para preparativos de guerra. Essa reviravolta repentina resultou na construção de muralhas e torres defensivas. Mas grande parte dos ataques dos micênicos ocorria no mar. Por isso, parece não haver evidências arqueológicas definitivas das invasões.
Com as novas evidências, ou a falta delas, e as técnicas de datação aprimoradas, a questão sobre a queda dos minoicos permanece, com apenas teorias sendo apresentadas como respostas. Número 5. Foi em Nuremberg, em 1828, que o mistério histórico mais intrigante e conhecido se desenrolou. Em vez de um desaparecimento inexplicável, foi o surgimento desconcertante de um menino estranho. A história de Kaspar Hauser, que dizia ter vivido muito tempo preso em um porão escuro com apenas um cavalinho de brinquedo, sempre chama a atenção dos ouvintes. Apesar de estranha e rara, a história de Kaspar não é única. Vários anos após esse evento, a Alemanha viveu um episódio de déjà vu quando outro indivíduo misterioso apareceu em uma pequena vila, situada longe de qualquer grande estrada e isolada das principais cidades movimentadas. Foi em 1850 que as autoridades alemãs ficaram intrigadas com o súbito aparecimento de um homem que não reconheciam no distrito de Lebus, perto de Frankfurt an der Oder. Descrito como alguém com dificuldades no alemão e traços caucasianos, o estranho foi interrogado, enquanto os oficiais questionavam se era um simples impostor ou havia algo mais em sua história. Ao ser interrogado pelo burgomestre, o homem afirmou que seu nome era Jofar Voran e que vinha do país de Lacéria, localizado em Sacréia. Mas nenhum desses lugares existia. Afirmou-se que Voran não falava nenhuma língua europeia, exceto por um pouco de alemão com erros. Ele lia e escrevia em línguas que chamava de laceriano e abramiano, sendo esta última, segundo ele, o dialeto da ordem clerical. Vorin explicou que praticava a religião cristã, a qual se referia como Spaciana, outra característica criada apenas por decreto de Vorin. Ele explicou que a Spaciana era cristã em forma e doutrina e originava-se da terra de Sacréia, um dos 5 grandes compartimentos da terra, ao lado de Aflar, Aslar, Oslar e Uplar. Nenhum é reconhecido na geografia moderna. Vorin contou às autoridades que veio à região procurar seu irmão desaparecido sem revelar o nome. Alegaram que ele tinha um conhecimento geográfico considerável e que estava em uma viagem oceânica em busca de seu irmão quando naufragou. Mas o estranho não sabia onde havia encalhado, nem o nome do local ou como traçar sua rota em terra num mapa ou globo. Assim, sua origem permaneceu desconhecida. Supostamente, Vorin seria transferido silenciosamente para Berlim, onde teria sido estudado por cientistas e estudiosos. Não existe registro histórico confirmado sobre sua vida ou morte. Nos anos seguintes, historiadores tentaram incansavelmente descobrir quem era Voron, de onde ele veio e para onde foi. O que os especialistas teorizaram é que a referência do estranho a Sacréia pode ter sido um erro de grafia de Zacaria, um lugar na região da Turquia. Acredita-se que os lugares aos quais ele se referiu podem ter sido a versão dele dos continentes atuais, Sacréia sendo a América do Sul, Aflar sendo a África, Aslar sendo a Ásia, Oslar sendo a Austrália e Uplar sendo uma versão da Europa. Aspachian, religião que os homens diziam seguir, lembrava o cristianismo, sugerindo que seu sistema de crenças podia ser apenas um nome criado por ele. Descobriu-se também uma ligação com relatos da invasão do Irã por Alexandre o Grande. Essas deduções levam os historiadores a acreditar que Voron pode ter origem turca, mas há alguns detalhes que refutam essa ideia, deixando o súbito aparecimento de Jafar Voron como um mistério inexplicável. Número 4. Existe uma estranha e misteriosa contradição presente na história antiga da Terra. É uma questão astronômica tão desconcertante para os especialistas que chegou até a receber um nome. Chamado de paradoxo ou problema do Sol jovem fraco, refere-se à contradição entre a presença de água líquida na Terra e a suposta baixa produção de energia solar no início do planeta. Bilhões de supostos anos atrás, como o Sol era significativamente mais frio, pode-se supor que a água na Terra estava congelada, que o ar era frio, uma paisagem gelada, uma bola de gelo flutuando no vazio.
No entanto, de acordo com antigos cristais de zircão, que possuem assinaturas isotópicas de interações com água, a Terra já tinha água corrente há pelo menos 4,4 bilhões de anos, quando a produção de energia do Sol era apenas 70% da intensidade atual. Como o Sol era mais fraco, acredita-se que o gelo nos polos cresceria, refletiria mais luz solar e esfriaria ainda mais o planeta. Porém, rochas e fósseis provam que isso não é verdade. A Terra antiga era quente, repleta de água e abrigava vida desde o início. Hoje, a fotosfera do Sol está em cerca de 10.000 graus Fahrenheit, sendo bem mais baixa no passado. Mesmo com menos calor, a Terra tinha água líquida. E é isso que confunde os astrônomos. Como o Sol podia ser fraco, mas a Terra quente? Diversas hipóteses foram propostas para explicar esse evento estranho e contraditório. Em 1972, quando a questão foi levantada pela primeira vez por Carl Sagan e George Mullen, eles propuseram que os gases do efeito estufa poderiam explicar as temperaturas suficientemente quentes que mantinham a água em estado líquido. A dupla afirmou que altas concentrações de gás amônia podem ter influenciado esse fenômeno. Desde então, descobriu-se que, apesar de a amônia ser um gás de efeito estufa eficaz, é facilmente destruída na atmosfera e convertida em nitrogênio e hidrogênio. O aquecimento por maré foi outra teoria, segundo a qual especialistas sugeriram que a Lua já esteve muito mais próxima da Terra, que também girava a uma velocidade maior do que hoje. Afirmam que isso causou episódios de aquecimento por maré mais intensos. Mas um estudo de 2021 revelou que o aquecimento por maré pode ter contribuído com cerca de 10 watts por metro quadrado, aumentando a temperatura em até 41 graus Fahrenheit, em uma escala de tempo de 100 milhões de anos, o que é insuficiente quando se trata do paradoxo do Sol jovem fraco. Raios cósmicos, mudanças nas nuvens e a hipótese de Gaia foram todos estudados como soluções plausíveis para uma contradição, mas nenhum deles pareceu conclusivo. Na verdade, sabemos bem menos sobre nossa história planetária do que muitos querem que você pense. Vale lembrar que quando supostos especialistas trazem teorias ou palpites sobre o que pode ou não ter acontecido bilhões de anos atrás, seu palpite vale tanto quanto o deles. Número 3. O bioquímico e explorador Peng Xiaomu nasceu na província de Guangdong em 1925. Ele frequentou a Universidade Central da China, atualmente conhecida como Universidade de Nanjing, e se formou em biologia em 1947. Em seguida, entrou no Instituto de Bioquímica de Xangai, orientado por Cao Tianguan. Em 1956, ele já participava de várias expedições científicas a Xinjiang, onde catalogou as diferentes espécies da flora e fauna do deserto de Lop Nor. Ele também mediu o acúmulo de potássio. A temível reputação de Lop Nor não foi suficiente para deter Peng, que certa vez disse que a ciência é trilhar um caminho que não foi percorrido por outras pessoas. Conhecido como a Zona Proibida, o deserto frequentemente atinge temperaturas de 70 graus Celsius no verão, uma terra de ninguém com um histórico de desaparecimentos que já tirou a vida de vários exploradores. As areias se movem e a paisagem muda, às vezes revelando ruínas de antigas cidades que já existiram ali. Em 1979, aos 54 anos, Peng foi promovido ao cargo de vice-presidente da Academia Chinesa de Ciências. O cientista desapareceria no ano seguinte durante uma das expedições a Lop Nor, que ele estava liderando. Inicialmente, a continuação da Guerra Fria havia colocado a exploração em espera, mas no verão de 1980, Peng e sua equipe de arqueólogos, biólogos, químicos e geólogos retornaram à terra deserta. O líder da equipe acreditava que achar recursos minerais em Lop Nor impulsionaria o desenvolvimento industrial da China e ajudaria na guerra em andamento. A expedição começou sem problemas, mas após concluir as tarefas, sem grandes descobertas, Peng achou que deveriam explorar mais para o sudeste, no deserto.
A equipe concordou relutantemente, mesmo expressando cautela em relação ao ambiente perigoso. Faltava confiança para atravessar a área com segurança, mas a expedição seguiu em frente. Em 17 de junho, 5 dias após o início da viagem e pouco depois de uma disputa não especificada, Peng desapareceu. A equipe estava ficando sem água e cada vez mais nervosa. Naquele dia, o cientista se aventurou pelo desconhecido, deixando um bilhete. Explicava que ele saiu em busca de água, mas Peng não voltou dessa tentativa. A equipe rapidamente organizou uma busca, esperando encontrar algum vestígio dele, mas as areias não guardaram nenhuma lembrança de sua presença ali. Entre 2005 e 2007, vários conjuntos de restos humanos foram descobertos no deserto de Lop-Nor, despertando esperança na comunidade e na família de Peng. Cada vez que os restos eram identificados, comprovava-se que não eram de Peng. Uma quarta busca pelo cientista desaparecido também foi infrutífera e ele acabou declarado mártir revolucionário. Especialistas exploraram inúmeras possibilidades na busca por Peng, incluindo sequestro e deserção, nenhuma das quais pode ser comprovada com certeza. Número 2. Era novembro de 1930, quando o explorador e caçador de peles canadense Joe LaBelle atravessava o território noroeste do Canadá, que hoje é o território de Nunavut. Dentro de seus limites está o lago Angikuni, que sustentava o assentamento inuit local. LaBelle, ao que parecia, já era conhecido pelos moradores da vila. Ele já havia visitado a área antes e sabia que poderia encontrar hospedagem nesse assentamento em particular. Como de costume, ele esperava uma recepção calorosa, mas ao chegar à vila, encontrou algo incomum. LaBelle viu comida sendo preparada em algumas cabanas. As peles estavam guardadas, copos e tigelas intocados, e a neve estava intocada. O pequeno assentamento estava estranhamente silencioso pela primeira vez em anos. Libel caminhou cautelosamente ao redor, buscando sinais de pessoas, mas só encontrou suas próprias pegadas e nenhum movimento na paisagem. Toda a vila onde moravam 30 colonos havia desaparecido. 7 cães de trenó foram achados ainda presos aos postes, alguns parcialmente soterrados pela neve. Ficou claro que o abandono foi rápido. As pessoas saíram às pressas, deixando tudo para trás e sem rastros do destino ou motivo. A descoberta dos cães foi especialmente perturbadora, pois para a cultura inuit, em uma vila quase isolada, eram parceiros sagrados, elo vital e um apoio essencial. Os cães, responsáveis pelo transporte e pela movimentação de recursos vitais, ainda assim permaneciam deitados. Enquanto LaBelle percorria a vila, registrando cada detalhe estranho, encontrou outro elemento assustador. Ali perto, os inuites mantinham um cemitério. Ao inspecionar a área, o explorador encontrou sepulturas abertas, todas elas vazias. Porém, a neve recém-caída apagou todos os vestígios humanos e marcas de ferramentas. LaBelle ficou com tanto medo que atravessou de novo a região gelada para buscar o escritório de telégrafo mais próximo. Exausto quando chegou, ele enviou notícias da estranha descoberta para a Polícia Montada Real do Canadá. Relataram o desaparecimento da vila, iniciando uma grande investigação. Ao chegarem lá, os oficiais confirmaram as afirmações bizarras de LaBelle. Na verdade, toda a vila desapareceu sem deixar vestígios. As autoridades buscaram os corpos dos antigos habitantes do assentamento, mas não acharam nenhum. Nenhum dos inuites retornou à vila ou foi visto novamente. Por motivos desconhecidos, a Polícia Montada Real do Canadá negou o incidente, mas as tendas vazias e cães cobertos de neve contradizem esse relato. Número 1. Friedrich Wilhelm Ludwig Leichhardt, mais conhecido nos documentos históricos simplesmente como Ludwig Leichhardt, foi um explorador e naturalista nascido perto da vila de Trebach, na província de Brandemburgo. Ele foi o 6º de 8 filhos de Christian Hieronymus Matthias Leichhardt e sua esposa Charlotte Sophie. Ludwig se interessou por filosofia, línguas e ciências naturais, que estudou na Universidade de Göttingen e em Berlim entre 1831 e 1836.
Apesar de estudar 5 anos, ele não recebeu diploma universitário. Ele se mudou para a Inglaterra em 1837 e continuou seus estudos em ciências naturais em várias instituições, realizando trabalhos de campo em diversos países europeus. De lá, ele embarcava e partia. Suas explorações mais famosas foram no norte e centro da Austrália. Em 1842, ele chegou a Sydney com o objetivo de explorar as áreas do interior, esperando estudar sua geologia, flora e fauna. Ele também buscava observar métodos agrícolas. Ele então partiu em uma jornada solitária de coleta de espécimes que o levou de Newcastle até Moreton Bay. A convite de Alexander Walker Scott, ele também teria a oportunidade de explorar a Ilha Ash. Ludwig retornou a Sydney em 1844 para participar da expedição financiada pelo governo que ia de Moreton Bay até Port Essington. Os planos fracassaram, mas o explorador relutava em voltar para casa. Em vez disso, ele mesmo organizou a expedição e reuniu vários voluntários para acompanhá-lo. A viagem durou 2 anos. Ao voltar, conseguiu subsídio do governo e financiamento privado para a nova expedição. No mesmo ano, os navios zarparam dos cais rumo à Austrália. Desta vez, a viagem o levaria de Darling Downs até a costa oeste, depois até o rio Swan e, finalmente, Perth. Mas chuvas intensas, febre de malária e fome forçaram a expedição a voltar. Ludwig também não levou um kit médico na viagem, o que resultou em motim e um colapso nervoso. Depois de se recuperar da viagem desastrosa e da malária, Ludwig passaria várias semanas examinando o curso do rio Condamine. E em 1848, ele partiu do rio Condamine, planejando chegar ao rio Swan. A equipe era composta por Ludwig, 4 europeus, 2 guias aborígenes, 7 cavalos e 20 mulas. No início de abril, o grupo iniciou a grande jornada a partir de Darling Downs, desta vez sem retorno. Quando já tinham percorrido 2/3 da expedição, Ludwig Leichhardt e todos desapareceram de forma inexplicável, deixando um mistério ainda não resolvido. Em 1855, o experiente explorador Augustus Charles Gregory liderou uma expedição científica no norte da Austrália. A equipe partiu da Baía de Moreton, explorando os rios Victoria, Ashley, Roper e MacArthur. Eles descobriram um rio desconhecido e o nomearam Leichhardt. O grupo então iniciou a jornada de retorno pelos rios Flinders, Burdekin, Fitzroy e Burnett, uma empreitada de 16 meses. Em 1858, Gregory liderou uma segunda expedição, desta vez em busca de Leichhardt, na esperança de desvendar o mistério. Em março, o grupo, com homens experientes do mato e 40 cavalos, cada um carregando 150 libras de provisões, partiu da região de Ipswich e seguiu até o rio Barkley, onde chegaram em abril. Ao chegarem lá, encontraram algo totalmente inesperado. Entalhada em uma árvore próxima, a letra L sugeria que Leichhardt estivera ali. Infelizmente, a expedição seria prejudicada pela seca contínua, forçando Gregory e seu grupo a abandonar a busca e partir para Adelaide. Em 1864, Duncan McIntyre descobriu outras 2 árvores marcadas com a mesma letra ao longo do rio Flinders. Em 1900, um fazendeiro aborígene descobriu uma placa de latão de 15 centímetros com a inscrição Ludwig Leichhardt, 1848. A placa estava presa à coronha de uma arma de fogo deixada em uma árvore boabe. A autenticidade dessa descoberta, porém, só foi validada em 2006. E além das letras L entalhadas nas árvores, é o único vestígio restante de Ludwig. Nenhuma outra evidência da expedição dele foi encontrada em todos esses anos, deixando o destino da expedição de Ludwig Leichhardt desconhecido. Obrigado por assistirem, pessoal. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas meu nome é Top 5 Unknowns e eu vejo vocês no próximo.